meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, hoje tendo essa conversa fraterna, com vista da nossa irmã Fátima. Essa conversa fraterna, ela tem um título bastante interessante, né? Jesus e 3 mulheres do Evangelho. Mas eu queria começar explicando para vocês como surgiu a ideia dessa conversa fraterna, porque essa explicação faz parte do desenvolvimento da nossa ideia. No início, hoje, por exemplo, nós estamos temporariamente residindo no interior do estado. E aqui nós fizemos contato com alguns irmãos que tinham um segmento religioso diferente, o hinduísmo. E nas nossas conversas sobre espiritualidade, nós percebemos que eles traçaram um perfil da manifestação de Deus na Terra, na visão deles, que é Krishna, com muita intimidade, chegando até a falar detalhes físicos. E eu pensava, para mim, que sou espírita cristão, a manifestação de Deus na Terra, o governador do planeta, é Jesus, é o Cristo. Mas eu não tenho um perfil tão detalhado como eles têm. Mas o Evangelho, as revelações são tão ricas que talvez eu conseguisse encontrar um perfil. E eu fui tentar buscar isso. Agora aqui um detalhe, meus irmãos e minhas irmãs. O apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu vou apresentar para vocês aqui a minha interpretação, o perfil que eu consigo traçar com a minha imaturidade psicológica. Eu não vou conseguir traçar a psique, um perfil que abranja a psique do Cristo. Não tem como. A psique do Cristo ela ainda é inalcançável, não só para mim, mas para todos nós que estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos. Mas nós podemos traçar um perfil, melhor dizendo, que nos ajude como o perfil que os hinduístas traçaram de Krishna, fundamentados especificamente no Bhagavad Gita, que é o evangelho deles, talvez nos ajudasse como esse perfil de Krishna os ajuda. Então nós resolvemos fazer essa busca. E fizemos essa busca nas 3 revelações, no Antigo Testamento, no Novo e na nossa doutrina, que é a 3ª revelação. No Antigo Testamento, nós buscamos no profeta Isaías as bases, os fundamentos, porque Isaías é o profeta que com mais acerto falou do Messias. Ele chega a descrever fisicamente o Messias, e isso é importante, porque no contexto dessas 3 mulheres, que através desse olhar, através da experiência que elas viveram com Jesus, nós vamos tentar traçar o perfil do Cristo, é importante que abordemos Isaías, porque na época que elas viveram, elas eram guiadas pela Torá, ou seja, o Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento. E elas esperavam o Messias. O povo judeu daquela época esperava o Messias, o libertador. E elas conheciam as profecias de Isaías. E nós vamos juntar tudo isso com o uso da doutrina espírita, já que no Evangelho de João, Jesus nos diz, o nosso amado Mestre, que ele enviaria um Consolador, que nos ajudaria a entender aquilo que na época ainda não nos eram inteligível. Hoje, com essa doutrina espírita, esse Consolador prometido, que é confirmado pelos benfeitores espirituais na questão 627 do Livro dos Espíritos. Quando eles dizem que a doutrina espírita veio para ajudar, decodificar as parábolas, a mensagem de Jesus, que era fundamentada em alegorias, e decodificá-la, tornando-a inteligível a nós mesmos. Então nós vamos usar essa chave, né? Como diz o benfeitor Emmanuel, Jesus a porta, Kardec a chave. Nós vamos usar a chave da doutrina para tentar, pelo olhar, pelas experiências que essas mulheres, quais mulheres? A mulher com fluxo de sangue, a mulher cananeia e a grande Maria de Magdala. E nós vamos utilizar o filtro da doutrina, filtro esse, sendo o livro Primícias do Reino, da benfeitora Amélia Rodrigues. E recorreremos ao Antigo Testamento, especificamente ao capítulo 53 do livro de Isaías, onde Isaías fala do Messias. E no Evangelho, falaremos das histórias dessas mulheres, dos seus encontros com Jesus. E aí tentarmos construir um perfil pobre, mas um perfil do nosso Cristo. Repito, segundo o apóstolo Pedro, nenhuma profecia é de particular interpretação. Essa é a minha interpretação. É o perfil que eu consigo traçar. Não é o melhor.
e nem o único, mas é o perfil que eu consegui e apresento a vocês. Mas para a gente poder traçar esse perfil, nós temos que voltar à época em que o Cristo esteve encarnado entre nós e como era a vida dessas mulheres. Era uma vida muito difícil, meus irmãos e minhas irmãs. Ser mulher nessa época, nós poderíamos dizer que valeria por 2 ou 3 encarnações de homem. Hoje em dia, a mulher tem mais dificuldades, mas naquela época, no contexto cultural judeu, era muito complicado. A mulher não tinha direito a nada, ou melhor, a muito pouca coisa. Ela era quase que um objeto, ela nem era contada como um indivíduo. Ela só tinha uma obrigação principal: total submissão ao marido. Nesse contexto, numa mulher inserida de preconceitos, saber disso é muito importante para a gente ver o olhar dessas mulheres para o Cristo. Porque o Cristo, irmãos e irmãs, aprendeu, nasceu nessa cultura. Ele aprendeu ele viu como os homens lidavam e como a cultura estimulava ou apregoava que os homens deveriam tratar as mulheres, porque as mulheres, na visão dos judeus, eram seres não inferiores, mas tinham uma condição abaixo da do homem, né? Tanto que elas nem eram contadas como indivíduos, como eu falei para vocês. Então, a mulher estava sempre numa condição de submissão. Elas nem tinham direito a ler a Torá, ou seja, o Antigo Testamento nas sinagogas. Então, veja como era complicado ser mulher nessa época. A mulher estava sempre num segundo plano, em subalternidade. E aí surge Jesus, um homem que conhecia essas leis, mas burlou, escandalizando os fariseus a ponto de transformar as mulheres em suas discípulas. Isso era inimaginável na época, minhas irmãs. As mulheres que não podiam nem ler a Torá em público, né, estudar a Torá com profundidade, Jesus as transformava em discípulas, dizendo para todos os fariseus: eu acho, isso é Jesus, né? Eu acho que elas têm potenciais e condições de ser tão boas religiosas e guias religiosos como vocês, os homens. Por isso eu as escolho como discípulas. E digo mais, até apóstolas, porque há uma apóstola não de direito, mas de fato, que nós conversaremos aqui. Maria de Magdala, ela, na nossa visão, ela foi uma apóstola do Cristo. Não de direito, porque ela não é mencionada assim, mas de fato. Então, para que a gente possa traçar esse perfil, nós vamos usar o Novo Testamento pelo olhar dessas mulheres. E o Isaías, no seu capítulo 53, do livro de Isaías. Nós fizemos algumas anotações aqui para que nós pudéssemos passar textualmente as colocações de Isaías e citar quais são os capítulos do livro Primícias do Reino e os capítulos do Evangelho onde essas mulheres surgem. E nós vamos conversar pela primeira, tentando usar a experiência dela para traçar um perfil do Cristo. A primeira mulher é a mulher cananeia, que no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues a chama de a apelante cananita. E é assim que ela intitula o capítulo. No caso do livro Primícias do Reino, está no capítulo 8. E a experiência da mulher cananeia acontece no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. E aqui a gente vai começar a traçar o perfil do Cristo. Relata Mateus que Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. E lá havia uma mulher cananeia. E essa mulher vê Jesus passar. E essa mulher vivia um problema íntimo muito grave. A sua filha estava endemoniada. E nós sabemos, irmãos e irmãs, quando a dor é com a gente, é difícil. Mas quando a dor é com um filho, com uma filha, com um neto, uma neta, é muito complicado. E essa mulher estava com a sua filha endemoniada e sofrendo muito. E ela vê Jesus passar lá nas regiões de Tiro e Sidom. Amélia Rodrigues comenta no livro Primícias do Reino que em Tiro e Sidom, os moradores de lá eram adoradores de deuses de pedra, especificamente Moloque e Baal. E isso causava ojeriza aos judeus, porque eles adoravam um Deus único. E todos aqueles que adoravam deuses pagãos eram considerados por eles cães. Era assim que eles tratavam. Os gentios eram impuros, cães. E ela vê Jesus passar e Jesus lhe chama a atenção. Agora aqui um detalhe. Por que Jesus chamou a atenção dessa mulher? Será que Jesus foi pela beleza do Cristo? Vamos ver o que Isaías fala sobre o Cristo.
No capítulo 9, versículo 6, capítulo 53, versículo 2 do livro de Isaías, olha como Isaías descreve o Cristo. Diz assim: não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que não o desejássemos. Segundo Isaías, Cristo era um homem comum, sem beleza física, para não trair olhares de desejo, mas sim o amor das pessoas. E nós vivemos um exemplo parecido aqui no Brasil. Chico Xavier. Um homem desprovido de beleza física, mas que atraía todas as pessoas para si pela sua beleza espiritual. O que talvez pudesse lhe faltar em beleza física, ele tinha em dobro em beleza espiritual. E assim ele atraiu para si todas as mães e todos os nossos corações, porque todos nós que estamos aqui amamos Chico Xavier. Então Jesus nasceu como um homem simples, sem formosura, sem beleza física, como diz Isaías, para que ninguém o desejasse. Então essa mulher cananeia, em dor, não é atraída pela beleza do Cristo, não, é por outra coisa. Porque ela sabia do Cristo. Porque no Evangelho de Mateus, Mateus diz que a fama do Cristo se espalhou. Por que se espalhou, meus irmãos e minhas irmãs? Numa época onde os desvalidos não tinham direito a nada, onde os poderosos tinham direito de vida e de morte daqueles que eram considerados pobres, os desvalidos. E desses desvalidos, as mulheres eram as mais desvalidas, porque, além de serem carentes, ainda eram mulheres. Surge um homem que acolhe, um homem acolhedor. E esses irmãos desvalidos são atraídos para ele como abelha para o néctar, porque ele as alimenta, acolhendo-as com seu amor. E isso gerava nele uma aura especial. E que aura era essa? Se nós recorremos a Isaías, agora no capítulo 9 do livro de Isaías, versículo 6, ele diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sob seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, não por beleza física, mas pela alma dele. Ele se chamará, segundo Isaías, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A mulher cananeia desejava paz para si, obtendo a cura de sua filha. E vê em Jesus, porque a fama dele já havia te espalhado, e ela sabia de Jesus. E nós vamos ver que ela sabia pelo termo que ela se referirá a ele. Ela tinha ouvido falar de Jesus, apesar de não ser uma seguidora da Torá judaica. E ela vê Jesus passar, e essa energia de paz de Jesus sai dele. E ela tinha ouvido falar que esse homem estava fazendo maravilha, ele estava acolhendo todos os sofredores, e ela estava em dor. Jesus, acolhendo todos, fazia algo que Isaías também relata que caracterizaria Jesus. Olha o que Isaías diz, no capítulo 53, agora versículo 4. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. O Mestre acolhedor veio para nos acolher e tirar de nós as dores, tirar de nós o sofrimento, se pudéssemos dizer melhor. A dor era inevitável, mas o sofrimento ele tirava com a sua energia de príncipe da paz. Ele levava a pacificação ao coração dessas mulheres. E ela vê essa energia e se sente atraída e fala, é ele. Essa atmosfera espiritual que o envolve, só pode ser ele, o príncipe da paz, do que eu ouço falar. Ele vai curar a minha filha, porque tem ouvido relatos que ele é sensibilizado pela dor, ele acolhe todos aqueles que sofrem, indistintamente. Então ela vai em direção a Jesus, desesperada. E chegando perto de Jesus, ela diz, filho de Davi. E aí é o que caracteriza que ela conhecia, ela tinha ouvido falar sobre Jesus.
Porque filho de Davi era uma forma que os judeus se referiam ao Messias. Ele tinha que ser filho, descendente de Davi. Então, se ela fala isso, ela tinha ouvido falar, então ela sabia. E ela o identificou, porque ela não conhecia fisicamente ou presencialmente, porque naquela época era muito difícil de deslocar, não tinha transporte público, principalmente por uma mulher. Mas como é que ela sabia que aquelas histórias que falavam dela era daquele homem? Por causa dessa energia de paz, essa energia acolhedora que o Cristo irradiava. Então ela chega perto dele e diz: Senhor, socorre-me, a minha filha está endemoniada. E imediatamente, os discípulos de Jesus, que consideravam os gentios como cães, impuros, manda que o mestre as rejeite, que o mestre a rejeite. E aí vem uma coisa que causa estranheza, mas a Amélia Rodrigues nos ajuda a entender. Quando Cristo vira para ela e diz: eu vim para os filhos da casa de Israel. A princípio isso pode nos causar um espanto, mas olha o detalhe. Os discípulos não queriam nem conversar com ela, porque ela é uma gentia. Mulher é uma cadela, na visão deles, porque eles consideravam os gentios como cães. Por isso que Cristo vai tratá-la a seguir de cachorrinho, para passar uma mensagem para os discípulos. Mas o Cristo conversa com ela, não a rejeita. E o Cristo sabia do potencial dela. E ela continua: Senhor, socorre-me. Aí o Cristo volta a dizer para ela: não convém que eu dê o pão do Senhor aos cachorrinhos. Olha o Cristo fazendo analogia para os discípulos entender. Ela é cachorrinho, ela não é judia, ela é uma gentia. Mas aí, ela, tocada de grande fé, cai de joelho, prostra-se diante dele e diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui, o Cristo acolhedor assume toda a sua potencialidade. Ele vai passar uma mensagem para os discípulos que, independente de ideologia política, independentemente de fé religiosa, dor é dor. E quem sofre deve ser acolhido. E aí o Cristo vira para ela e diz: grande é tua fé, mulher. A tua filha está curada. Aqui o Cristo passa uma mensagem de acolhimento incrível. Independente dos preconceitos, pelo fato dela ser mulher e ainda uma gentia, ele diz para os discípulos, reforçando: meus irmãos, dor é dor. E qualquer um de nós deve ser acolhido na vivência da dor, independentemente de nossa ideologia política e de nosso pensamento religioso. Essa primeira visão desse perfil do Cristo, não belo fisicamente, belo espiritualmente, extremamente acolhedor, trazendo a paz e levando a todos os corações, se confirma na segunda experiência com uma outra mulher, a mulher com fluxo de sangue. Aqui o Cristo vai reforçar essa ideia de acolher, independentemente da origem, reforçando da ideologia política, da sua crença religiosa, de qualquer tipo de pensamento. Se ele está em dor, se ele sofre, o irmão e a irmã deve ser acolhida. E essa segunda experiência acontece com a mulher de fluxo de sangue. Uma mulher que se desvitalizava. E ela, também ouvindo falar da fama do Cristo que percorria por todos os cantos, do homem acolhedor que acolhia todas sem preconceito, porque ela era impura. A mulher, no conceito judaico, com fluxo de sangue, era considerada impura. Nesses dias, a mulher era afastada, e quem ela tocasse, ela tornava impuro. Imagina a vida difícil dessa mulher, meus irmãos e minhas irmãs, sozinha, sofrendo o preconceito de uma cultura extremamente machista e cruel. E aí, mas ela ouve falar desse homem que veio para o desvalido, como ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Bem-aventurado tu és, Pai, que ocultasse essas coisas dos sábios e doutos e as revelasse aos pequeninos. Ela sabia que Jesus era o Cristo acolhedor. E ela vai em direção dele confiando, como está no Evangelho de Marcos, que essa passagem, só para vocês procurarem, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e está no capítulo 14 do livro Primícias do Reino, com o título A Mulher Hemorroíça.
Então, ela tinha fé que esse Cristo acolhedor, se ela o tocasse, porque ele não tinha preconceitos, já que ele fazia discípulas, mulheres, que está no Evangelho de Lucas, que várias mulheres o seguiam, entre elas a nossa querida e amada e doce benfeitora Joana de Ângeles, na época como Joana de Cusa. Essa mulher vai confiando que o Cristo vai acolhê-la, porque ela está em dor. E ela chega no meio da dificuldade, em determinado momento, e toca o Cristo. E do Cristo sai virtude. Ali o Cristo nos diz, novamente reforçando a seus discípulos. Ele pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Ele não queria saber quem era, simplesmente deu virtude porque aquela irmã estava sofrendo. Ele não procurou saber da sua ideologia política, ele não procurou saber qual era a crença religiosa dela, ele não procurou qual era o pensamento que ela tinha, qual a visão de mundo que ela tinha. Não, ela estava em dor, ela sofria. E ele a acolheu, levando para ela virtude. O acolhimento, meus irmãos e minhas irmãs, leva virtude ao coração que sofre. Eu falo isso para vocês, irmãos e irmãs, que eu vivi uma experiência e vi como o acolhimento traz virtude aos nossos corações. E aí, a terceira mulher, Maria de Magdala, que eu, no meu ponto de vista, considero como uma apóstola de Jesus. Essa mulher, ela tinha uma sede, como diz Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, capítulo 17, intitulado A Rede Viva de Magdala. Capítulo 17. No Evangelho ela aparece em vários capítulos, em quase todos os Evangelhos. Então, a passagem que fixa lá em Amélia Rodrigues é que ela, depois de ter procurado Cristo, porque ela estava sedenta de paz, como diz Amélia Rodrigues, ela procura quem? O príncipe da paz. Ela que tinha conhecido homens belíssimos, porque ela era uma cortesã. E ela não tinha encontrado a paz com esses homens. Ela encontra a paz, o amor que ela tanto ansiava com o Cristo. O homem que, segundo o profeta Isaías, não tinha formosura nem uma aparência física bela, mas tinha uma alma maior do que o planeta. E ela vai buscar, porque provavelmente ela ouviu esse irmão dizer, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos. E ela estava sedenta de paz. E ela viu nele, no príncipe da paz, que ele seria capaz de tomar as suas dores e aliviá-la. E assim foi. E um detalhe interessante, meus irmãos. Mais uma vez, o Cristo acolhedor, acolhendo alguém em dor, uma cortesã, que era a pior espécie. Ser mulher e cortesã. E tem uma passagem que a Amélia Rodrigues cita nesse capítulo, que acontece na casa de Simeão. Simeão faz uma festa para tentar se popularizar, levando aquele que talvez pudesse ser um profeta. E lá entra uma mulher, segundo a Amélia Rodrigues, nesse capítulo, desgrenhada, totalmente enlouquecida, porque ela tinha conversado com Cristo e algo havia acontecido dentro dela. Ela entra em prantos, cai aos pés do Cristo, suas lágrimas molham o pé do Cristo, ela oscula os pés do Cristo e passa um unguento e seca os pés do Cristo com seu cabelo. E Simeão diz, se ele fosse um verdadeiro profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ela é uma cortesã. Ele não deixaria que ela o tocasse, porque, sendo mulher e cortesã, tocando Cristo, o homem, ela o tornava impuro. Mas Amélia Rodrigues situa que Simeão conhecia Maria Magdala porque tinha feito uso dos serviços dela como cortesã. E aí o Cristo, mais uma vez, dá uma lição. Para ele não importava quem fosse. Podia ser uma mulher com fluxo de sangue, uma gentia adoradora de ídolos de pedra, uma cortesã. Se estivesse em dor, ele acolhia. Porque acolher é a essência da lei de amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa mensagem foi a forma que eu consegui buscar, tentar traçar um perfil do Cristo. E aconteceu uma coisa interessante hoje pela manhã. Eu estava conversando com um amigo meu que é evangélico aqui, e falei para ele dessa ideia, né, de que a gente conversa muito sobre o evangelho, né? Ele falou assim, Luiz, tem um hino que fala de uma metáfora, fala de girassóis. Sabe como eu vejo essas mulheres, Jesus? Luiz, eu vejo essas mulheres como girassóis.
O sol é Jesus. Como girassol, elas estão sempre voltadas em buscando algo mais que era o Jesus que elas desconheciam. Mas, às vezes, surgem dias tempestuosos que impedem que esse raio de luz, que é Jesus, chegue até elas. E o que elas devem fazer, Luiz, depois que elas têm essa compreensão? Segundo essa metáfora, diz que quando os girassóis não recebem a luz solar, porque o momento, a atmosfera está fechada, devido às tempestades, com nuvens escuras, que eles se voltam um para os outros, para que peguem os reflexos diretos que incidem sobre ele, vindo atravessando as nuvens, e também o reflexo daquela luminosidade que incide sobre o outro girassol, assim ganhando mais energia. Eu achei interessante, eu não sei se os girassóis fazem isso, mas eu achei muito interessante, porque ele passou uma mensagem de acolhimento, que é o que o Cristo quis passar pelos seus discípulos quando falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Falou por 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas, e as ovelhas do Cristo é o mundo inteiro, como ele deixou claro desde o início para todos os seus discípulos. Não importa se ela é uma gentia, não importa se ela é uma mulher com fluxo de sangue impura, não importa se ela é uma cortesã impura, não me importa qual é a ideologia dela, ela sofre e eu tenho que acolher. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a seguir nós vamos colocar um vídeo que, na visão desse meu amigo, fala de qual é o perfil, qual é a ideia que essas mulheres têm do Cristo. Essa música chama-se Girassol. Vejamos, irmãs e irmãos. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, e de frente pra luz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, esse é o perfil do Cristo que eu consigo alcançar. Mas antes, recorrendo mais uma vez à epístola do apóstolo Pedro, nenhuma profecia é de particular interpretação. Essa é a forma que eu consigo, é onde eu posso alcançar para tentar traçar o perfil do Cristo. Ela não é a única e com certeza não é a melhor, é a minha, que eu apresento para vocês com o intuito de nos ajudar, como eu vi que o perfil traçado de Krishna pelos hinduístas nos ajudam na caminhada. Então eu busquei traçar um perfil que nos ajudasse a lidar com as nossas enormes imperfeições, de espíritos imperfeitos que todos nós somos, os hinduístas e nós, seres ainda vinculados a mundo de provas e expiações. Então eu vejo o Cristo fundamentado em Isaías, não como um homem belo, porque ele não veio com formosura, porque ele não queria ser desejado, amado. Era um homem comum, como Chico Xavier, mas era um príncipe da paz,
um homem que trazia a paz plena dentro de si. E com uma capacidade de acolhimento tão intensa que ele pegava as dores e os sofrimentos dos outros e colocava sobre si. Ele acolhia a dor, ele dividia. Repetindo essa passagem que está no Isaías, no capítulo 53, versículo 4, Isaías diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, verdadeiramente, o Cristo era extremamente acolhedor. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço a Fátima, agradeço a todos vocês. Muito obrigado, estou muito feliz. E viva Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, mas, acima de tudo, viva o Pai de amor. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs.